Fala galera, meu nome é Doc Valdívia e sejam bem-vindos ao The One TV. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma polêmica que já permeia a nossa vida desde o começo, quando uma pessoa resolveu pegar um livro e transformar isso em um filme, né? Que é com relação às adaptações. A gente vai utilizar o comentário de Andrzej Sapkowski, o criador de The Witcher, da sua obra adaptada para a Netflix. E o comentário dele, que não é nem a melhor, nem a pior obra que ele já viu na vida, né? Mas antes de entrar no assunto, eu quero agradecer a vocês pelas inscrições no nosso canal. Nós batemos aí a marca dos 100 inscritos, estamos subindo e eu vou pedir ajuda de vocês, porque agora a nossa meta são os 200, 300. Com certeza isso vai ajudar muito a gente, vai nos motivar cada vez mais a estar produzindo conteúdo sobre filmes, sobre séries. E com certeza todo esse sucesso também é graças a vocês e a gente quer agradecer mais uma vez também por esse apoio, né? Estaremos deixando aqui na descrição do nosso vídeo também alguns produtinhos do nosso programa de afiliados da Amazon. Vale a pena dar uma olhadinha e isso também acaba ajudando o nosso canal indiretamente. Pois bem, pessoal, vamos conversar então sobre The Witcher. Andrzej Sapkowski, durante uma entrevista num painel da Taipei International Book Exhibition, foi questionado sobre o que ele achava da adaptação da Netflix com relação à questão dos livros deles. Óbvio, né, que ele deu uma resposta que estava todo mundo imaginando, né? Andrzej Sapkowski foi categórico em dizer que ele já tinha visto coisas piores, mas também já tinha visto coisas melhores. Teve um vídeo nosso que nós comentávamos, inclusive, sobre essa questão da Netflix, a gente vai deixar aqui em cima o cartãozinho, sobre The Witcher, a origem, onde eu até comento que o Sapkowski deveria estar extremamente chateado, porque eu, como escritor, também estaria ao notar que eu passei a minha vida inteira ali em cima de uma obra, colocando o meu sangue, suor, minhas lágrimas, todo o meu esforço, e um belo dia chega um maluco e distorce ela. Óbvio é que o mundo dos livros, da obra original, nunca vai se cruzar com a adaptação. Mas a partir do momento em que você começa a distorcer a obra para fins lucrativos e para fins ideológicos, para expressar uma opinião que você, como showrunner, acha que é a certa, porque você está tentando corrigir um erro, como aconteceu no caso de Anéis do Poder, obviamente a primeira pessoa que vai se sentir ofendida nessa história toda é justamente aquele cara que é o fã, né? Aquele cara que não aceita que, por exemplo, eu alterei alguma característica daquele personagem, porque ele não imaginava o personagem daquele jeito, ou porque ele não foi apresentado ao público daquela forma que agora está sendo apresentada nessa obra cinematográfica. Só que a gente tem que colocar também o lado do autor. Por exemplo, Tolkien não está vivo aí para poder ficar louco da cara, bravo, ficar indignado, né? Mas acontece que, por exemplo, Sapkowski está muito bem de saúde, está por aí, e ele está vendo realmente essa questão. Eu acho que acaba desagradando muito o próprio o criador ver o seu filho, o seu produto final, com uma roupagem que ele fala, eu não imaginei isso quando eu tava rabiscando o meu personagem e tal. E o que o criador de The Witcher falou sobre essa série. Eu estava mais do que feliz com a aparição de Henry Cavill como Geralt de Rivia. Ele é um grande profissional, e assim como Viggo Mortensen deu o rosto dele para Aragorn, e hoje a gente não tem nenhum filme que a gente bata o olho, veja o Viggo e não lembre desse personagem, assim era com o Henry Cavill. E justamente essa polêmica entra naquele momento agora em que o Liam Hemsworth, né, o irmão de Chris Hemsworth, o Thor, e entre tantos outros personagens, é escalado para ser o Geralt na nova fase da série ali da Netflix. É uma situação em que realmente fica estranho. Você já tem o Henry Cavill como essa pessoa que, inclusive, o próprio autor já comenta, hoje eu penso no Geralt, e ele é aquele rosto do Henry Cavill, e agora a gente está mudando por questões aí que houve todo um racha, uma discussão com relação ao caminho que essa obra estava seguindo ali, e o Cavill não estava gostando nem um pouco, né?
E Sapkowski foi solidário com relação a essa questão, né? Ele comenta que em todas as adaptações, seja na primeira, porque essa não é a primeira adaptação, inclusive, de The Witcher, quanto a atual, ele nunca foi envolvido nessa questão do desenvolvimento. A gente vê muito, por exemplo, dessa história do autor estar envolvido em obras como o Martin fez ali na Game of Thrones, a J.K. Rowling esteve envolvida com Harry Potter. Então, quando o autor está ali envolvido, a chance de sair um produto final que agrade mais ao público e aos fãs cativos é maior, obviamente. Só que a gente também tem o outro lado, que inclusive a gente vai fazer um comentário sobre isso ali no review do episódio 4, 5 e 6 de The Last of Us. A gente tem o Druckmann, que é o criador de The Last of Us, que agora, neste momento, começa a fazer ali umas adaptações, porque ele diz que o material original que foi criado nos jogos desagradou ele. Então ele está tentando consertar coisas agora. Vejam bem, para quem nunca jogou, para quem leu, ou teve qualquer contato com o material original, a adaptação tem essa obrigação legal de fazer uma apresentação decente daqueles personagens para o público. Então fica muito complicado quando essa diferença entre material original e adaptação fica muito grande. Por quê? Porque chega um momento em que você vai pegar e falar, bom, eu vou dar uma olhadinha no material original, né? Até eu andei assistindo agora semana passada uma crítica sobre The Last of Us, onde a crítica de cinema Isabela Boscov comenta que ela tem interesse no futuro aí, talvez até tá jogando, né, o The Last of Us pra ver como é que é. E eu chego naquele ponto em até imaginar que talvez ela se decepcione, porque realmente ela vai ver que tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente tem uma fidedignidade em algumas coisas, mas ela também é bem distorcida em outras. E isso leva a justamente aquele ponto em que muita gente está conhecendo O Senhor dos Anéis através de Anéis de Poder, porque nem sequer assistiu os 3 primeiros filmes, e tá imaginando uma coisa e de repente vai pegar o livro e vai falar, ei, mas cadê Galadriel bancando aí a travessia do Canal da Mancha? Entre outras coisas que vão mudando de um ponto para o outro, né? The Witcher é um caso também clássico com relação a isso, onde você vê muitas alterações com relação aos livros, aos games, para adaptação Netflix, e isso vai acabar gerando uma estranheza aos fãs novos, né? E obviamente aos fãs antigos vai gerando aquela irritação, e vamos ser sinceros que tem muita gente que realmente não vai tolerar isso e vai acabar virando um hater, vai acabar querendo quebrar cadeira e daí para pior, né? O Sapkowski andou fazendo mais alguns comentários durante essa entrevista e no fim a gente chega à conclusão de que a melhor coisa que pode acontecer para o detentor dos direitos autorais de uma obra que vai acabar sendo adaptada para o cinema é não deixar ela totalmente livre na mão dos diretores, dos roteiristas, dos criadores de ideias sensacionais e mirabolantes, porque pode se correr um risco de a obra da tua vida destruída, né? É até interessante fazer um comentário com relação a essa questão, que é o seguinte: todo mundo conhece o George Clooney e sabe que ele tem um grande histórico aí de filmes sensacionais, coisas muito boas, como tem alguns fiascos, como todo mundo adora lembrar, que é aquele filme do Batman e Robin, que foi realmente, assim, eu também odiei aquele filme, onde ele frisou e deixou bem clara a situação onde ele fala que não dá pra fazer um filme bom com um roteiro ruim, né? Dá pra fazer um filme ruim com um roteiro bom, né? E ele já viu isso inclusive acontecer, mas o inverso é muito improvável. As pessoas sempre vão lembrar do diretor e vão acabar botando louros de douradinhos e maravilhosos na cabeça do diretor se aquela obra for legal. Mas se realmente ela for uma porcaria, o cara também vai ser massacrado. Mas muitas vezes esse massacre todo tá vindo em cima de um roteiro, o que não é aquela coisa. Você não pode esperar também que um ator acabe incorporando aquele personagem de um modo tão efetivo se ele não tem material para trabalhar com isso. Então cai justamente naquela questão da qualidade do enredo. O enredo é fundamental para que você tenha material base para poder desenvolver a adaptação de um modo legal e que não vá agredir os outros. Mas esse roteiro, obviamente, ele tem que sorver da própria fonte, no caso dos livros, por exemplo, ou dos jogos,
para criar um material que vá dar uma condição verossímil para a obra. Não adianta eu querer ficar inventando a roda, querendo falar um monte de porcaria, porque realmente cinema também é isso, é eu expressar minha opinião, é eu cutucar a ferida ali com relação à política, à ideologia, mas nada disso vai funcionar se eu colocar uma obra forçada e que vai acabar fazendo ela virar uma coisa caricata, né? Então, realmente, nosso dilema é justamente esse. Até onde vale a pena eu pegar esse roteiro, que não é grande coisa, e apostar todas as minhas fichas nele, achando que ele vai virar um sucesso? Talvez aconteça. Até a gente fez uma reunião, alguns dias atrás, onde a gente comentou sobre Um Drink no Inferno. E o Patife mesmo comentou que, se você vê a questão do próprio roteiro, é um roteiro bem besta, mas virou um filme cult, virou um filme legal, por conta do modo como o Tarantino acabou juntando toda aquela maluquice e criou uma obra que até hoje tem uma quantidade de seguidores, de pessoas que adoram ele. Então, é uma prova de que quando você tem uma boa integração entre diretor, roteiro e atores, tudo vai dar certo, né? Infelizmente, a gente tem o oposto, como o próprio Clooney comentou, que é eu ter uns rostos sensacionais, super famosos, pessoas que já têm aquela credibilidade em obras porcarias, né? É só ver o que tá acontecendo com o Bruce Willis. Eu peguei um fim de semana que eu assisti uns 3 ou 4 filmes dele que eu falei, gente, como é que o Bruce Willis está se sujeitando àquele filme, né? Mas infelizmente é uma realidade, né? A gente sabe que também Hollywood anda sofrendo de um problema sério criativo, que a gente sabe também que não tem como muito escapar de alguns contextos pré-formados, mas eu posso contar a mesma história de vários modos, e alguns modos muito melhores que outros, usando o mesmo material, né? Como, por exemplo, a gente acabou vendo aí com relação a Pinóquio, que foi muito aclamado aí por conta da obra do Guillermo del Toro, e daí você pega a Disney lá e me dá uma senhora de uma derrapada, e não sou eu que tô falando isso aí, é só ver o Rotten Tomatoes e outros portais aí que fazem essas avaliações, porque realmente não deu certo, né? Não foi uma coisa muito legal o modo como foi abordada a história da Disney em comparação ao del Toro, tanto que quem tá indicado pro Oscar? Então é isso, pessoal. Eu acho que, no fim das contas, existe toda uma moral da história que envolve justamente essa questão de o quanto que vale o dinheiro que eu vou ganhar em cima de uma obra original, pro quanto que vale manter os princípios dela. A gente sabe, mais uma vez vou comentar, que a obra original nunca vai chegar tão próxima da adaptação, porque existem vários motivos para isso, né? Mas o que importa mesmo é a gente conseguir tentar manter essa essência. E eu acho que é justamente isso que a Hollywood está precisando, né? A gente está vendo muita coisa hoje em dia que está fugindo dessa essência e acaba, por serem outras épocas, por serem coisas distintas, assuntos diferentes que estão sendo abordados de uma época para outra. Mas quem acaba perdendo realmente são os fãs, são os novos fãs, e acaba virando discussão, briga, e é a pior situação, né? Galera, eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo. Mais uma vez eu peço que nos ajudem aí com as inscrições, compartilhem com a galera, ajudem-nos, por favor, a nos tornarmos cada vez maiores, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.